somente ao teu ao Salvador, estás vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos. Senhoras e senhores, um bom dia para todos. É um prazer estar na comunidade de vocês hoje, trazendo um projeto voluntário chamado Evangelismo Comunitário. E o nosso recado aqui hoje, em poucos minutos, é da palavra de Deus. Queridos, Jesus está voltando nas nuvens dos céus. E a nossa incumbência, o nosso dever, é anunciar a todas as tribos, povos, línguas e nações. Vamos pedir ao nosso Papai do Céu que nos abençoe nesta manhã. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, nesta comunidade de Mato Grosso. Estamos aqui para trazer a Tua palavra. E desde já, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos moradores desta comunidade de Mato Grosso, estamos aqui cumprindo o ID do Senhor Jesus, quando Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as tribos e nações, e quem crer e for batizado, será salvo. Apocalipse capítulo 14, no verso 7, nós temos a mensagem para os nossos dias. A mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e a fonte das águas. Meus queridos, a palavra de Deus nos convida a adorar somente a Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Quando nós temos hoje muitas pessoas adorando homens, estamos vivendo hoje em um mundo de muitos falsos profetas. Cuidado, meus irmãos, cuidado, meus amigos. Todos têm a palavra de Deus em suas casas. Abram a palavra de Deus, abram a Bíblia que você tem em casa e veja o que Deus tem para você. No livro de Atos, capítulo 2, verso 38 e 39, disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado para perdão dos pecados. E quando Pedro falou isso aqui, meus irmãos, ele disse claramente do verdadeiro batismo, o batismo por imersão nas águas, da forma como Jesus foi batizado. O batismo de criança não nos garante a salvação, porque a criança não tem nem como se arrepender. Mas a palavra de Deus é clara. Deus quer que todos se arrependam, que você chegue ao arrependimento para a salvação. 1 João capítulo 3, verso 4, disse que pecado é transgressão da lei de Deus. E muita gente não sabe o que é pecado. Pecado é desobediência à lei de Deus. Aí, quando fazemos isso, nós estamos pecando. E meus queridos, mas a lei de Deus, aonde que nós encontramos a lei de Deus? No livro de Êxodo, no capítulo 20, nós encontramos os 10 mandamentos, a lei de Deus, a norma do juízo de Deus. E lá nós encontramos tudo o que a gente precisa para obedecer a Deus e não aos homens. Quando Deus disse que nós devemos guardar o sábado como dia de guarda, o sábado é o dia santo deixado por Deus, é o dia de descanso, e não o domingo como nós fomos ensinados. O domingo é o primeiro dia da semana. Os 10 mandamentos da lei de Deus nos ensinam a amar o próximo, não adulterar, não matarás, e nos ensina também que nós devemos descansar no dia do Senhor, que é o dia de sábado. Porém os homens ensinam diferente. Está errado, meus queridos.
E quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos pecando. Disse Jesus lá no livro de João, no capítulo 2, verso 4: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e ele não tem a verdade. Olha o que Jesus disse. Então, se eu falo que eu amo a Deus e não guardo os mandamentos, a palavra de Deus, o próprio Jesus, disse que eu sou um mentiroso e eu não tenho a verdade. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, Jesus disse: eu não vim destruir com a lei, mas eu vim cumprir. Está cheio de gente pregando por aí, meus queridos, que Jesus aboliu a lei, que Jesus destruiu a lei, que nós não precisamos mais cumprir com a lei. Isso não é verdade. Como é que existe um Deus tão grande sem lei? A lei de Deus é a norma do juízo, e todos nós seremos julgados, estamos sendo julgados por esta lei. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, disse que todos nós vamos comparecer perante o tribunal do Senhor. Já pensaram nisso? Tem pessoas que pregam que fulano morreu, foi para o céu, o outro morreu, foi para o purgatório, o outro morreu, foi para outro lugar. Não, meus queridos, todos estão no pó da terra, aguardando a volta do Senhor, para sermos julgados, cada um segundo as suas obras. Este é o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. A não ser Jesus Cristo, ninguém dos mortos subiu para o céu, porque todos estão aguardando o julgamento. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, disse que no ressoar da última trombeta, Cristo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Você já fez plano para isso? Você está fazendo plano para o encontro com Jesus? Meus queridos, nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. A humanidade perdeu a noção de Deus. Os senhores estão acompanhando aí algumas coisas que têm surgido. As pessoas adotando bebê de borracha para criar, adotando seres humanos robôs, perderam a noção de Deus. Então esse mundo não vai durar muito tempo. Jesus está voltando para transformar isso aqui. E olha aqui o que disse, quando Deus, Ele nos fala em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, Ele disse: eu venho sem demora, e todo olho verá. Então Jesus, Ele vem sem demora, e todo olho verá. Se alguém disser para você que Jesus apareceu em tal lugar, não acredita, porque não é Ele, é o falso profeta. Quando Jesus voltar, todo olho, todo mundo vai ver, e aí será a divisão. Aí vai acontecer a divisão, aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Então preste atenção. Eu não vim aqui falar para vocês de placa de igreja, mas eu vim falar da palavra de Deus. Você tem que prestar atenção se aonde você está tem a verdade. Agora eu não poderia deixar de trazer para vocês, moradores de Mato Grosso, a esperança que Deus nos oferece, quando Ele disse: eu vou criar novos céus e nova terra. Amém? Olha que maravilha, essa é a nossa promessa. Deus vai criar novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. Você quer morar nesse lugar? Você também quer viver a vida eterna? Então comece a preparar desde já. Comece a procurar a verdade, comece a buscar na palavra de Deus os conselhos que vai te encaminhar desde já para a salvação, que é de graça. Apocalipse 3, verso 21, Jesus disse: olha, ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, ao lado do meu Pai. Então, meus queridos, nós precisamos ser vencedores. Nós precisamos viver essa verdade aqui. É previsto
pelas profecias, tudo o que está acontecendo no mundo chegou ao fim. Nós não temos mais perspectiva sobre a condição humana para esse planeta. A gente está vendo aí os cientistas, esse pessoal aí dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai melhorar. Não vai, porque é profecia daqui para frente. A gente vai ver coisas horríveis, mas Deus não vai abandonar o seu povo. Deus não vai abandonar aqueles que estiver com Ele. Por isso eu te convido nesta manhã, você que mora nessa comunidade, busque a palavra de Deus, deixe um pouco de lado a mídia, deixe um pouco de lado o celular, deixe um pouco de lado a preocupação com os afazeres da vida. Abra a tua Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar no caminho da verdade. Se você tiver interesse, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Então faça isso. A gente vê muitas pessoas preocupadas com a igreja. Ah, mas a igreja A é a certa, a igreja A é errada. Pare com isso. Procure a Bíblia, abra a tua Bíblia que está em casa, coloca o teu joelho no chão e Deus vai te mostrar, Ele vai te guiar na verdade. Porque a verdade, meus amigos, é uma só. Não existe duas verdades. Existe a verdade e a mentira. E os falsos profetas estão aí pregando para todos os lados. Infelizmente, a maioria das religiões virou comércio de dinheiro. Mas não é isso que Deus está trazendo para você. Deus nos mostra aqui o que devemos fazer para ser salvo. Quem crer na palavra e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E a promessa que nós temos é essa, a promessa da vida eterna. Jesus está voltando para mudar, para acabar com essa bagunça que está aqui embaixo. Muita fome, muita miséria, tragédia. O ser humano não ama mais um outro. Tantas coisas ruins. Deus está insatisfeito com a situação do ser humano. E Jesus está voltando para colocar um fim nessa bagunça. Meus queridos, que Deus abençoe a vocês, moradores de Mato Grosso. Estaremos orando por vocês, para que vocês tomem uma decisão antes que seja tarde demais. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Abençoe, ó Deus, esses moradores aqui de Mato Grosso, para que possamos nos encontrar no dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.